de doutrina, nessa linda tarde, né, que nós estamos tendo. Eu fico imensamente feliz de poder estar aqui com vocês. Tem um travamento aqui que é de costume, né? Então a gente precisa reagir tipo Microsoft, Ctrl Alt Del. Não agrada, não. Bom, a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que os nossos amigos espirituais possam nos intuir, possam nos ajudar a refletir sobre as questões que nós vamos colocar aqui, que é da necessidade da reforma interior de todos nós. Eu vou começar falando da fundação do centro, lembrar da era Vargas, Getúlio Vargas, pai dos pobres. A era Vargas teve o governo provisório, que foi de 30 a 34, exatamente 34, ano do nascimento do centro. O governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 42. Portanto, na década de 30, né, a democracia liberal estava cada vez mais desacreditada, porque o Getúlio tinha um perfil mesmo de ditador, de governo de força, de totalitarista. E não era só o Getúlio. O mundo todo naquela época se voltava para os governos totalitaristas, para as ideologias. O nazismo na Alemanha, o fascismo, né, na Itália, de Benito Mussolini, fascismo de Fascio, aquele monte de varinhas quando amarradas, né? E o socialismo do Stalin, que vai acabar virando o comunismo. No Brasil, essas correntes fascistas, marxistas, todas elas estavam representadas. O socialismo pelo próprio Partido Comunista. Partido Comunista Brasileiro, que era afiliado diretamente à União Soviética. E o fascismo e o nazismo tinha o movimento integralista brasileiro dos jovens, né? Anauês, eles tinham farda, eles tinham bandeira, né? Quase... Plínio Salgado, exatamente. Estava lá Plínio Salgado dizendo que era um movimento religioso, etc. Temos então a Revolução de 32. Em 32 o Getúlio acaba com a Constituição, fecha o Congresso, fecha o Senado e diz a Constituição sou eu. Agora estamos sem Constituição. São Paulo não vai gostar disso, mais à frente ele vai ter uma revolução por causa disso. Mas o Getúlio criou a Polícia do Estado, Polícia de Estado. E a Polícia de Estado era a própria polícia que existe. Portanto, ela estava representada em qualquer lugar. E como ele era assim muito olhos e ouvidos para toda parte, quando alguma coisa acontecia numa cidade lá nos confins, que acabava passando pela delegacia, acabava chegando no Rio de Janeiro. Na maior parte das vezes não era importante, mas quando era, ele estava atento a essas coisas. As reuniões fechadas foram proibidas, né? E a gente sabe muito bem disso, porque em Limeira tinha uma loja chamada Tatuíbi, a outra que chama Tatuíbi é muito mais nova, mas aquela Tatuíbi, a exemplo de outras tantas, embrulhou, né, os livros e tudo mais, fez um grande pacote, botou no plástico, pôs no caixão e enterrou, e deixou enterrado, até que acabasse o Estado Novo, porque era um período muito sério, né? A Constituição de 37, que vem se substituir, ela era chamada de polaca, porque na verdade ela era uma Constituição fascista. Ela era cópia da Constituição que tinha na Itália naquele momento. O Vargas impôs depois a censura de todos os meios de comunicação, para impedir que saísse qualquer nota na imprensa, qualquer crítica para o seu governo. Esse é o tempo da fundação do centro. Não era um tempo bom? Era assim. Era assim. Lembra de Nosso Lar? As clarinadas em todas as colônias dizendo que a Segunda Guerra Mundial ia começar? Pois é.
estamos falando de 37, 39 a 45, vem a Segunda Guerra Mundial, que tem de 70 a 85 milhões de mortos entre soldados e civis. Portanto, toda a casa de oração que existisse naquela época era importante. Era um facho de luz, era um hospital de emergência, era uma UTI de emergência. Talvez a época não fosse assim tão tranquila, mas era absolutamente necessária, né? E foi aí que Policarpo e, como chamou outro irmão nosso? Arsênio, e outros tantos que o seguiram, né? Que lançaram a pedra deste centro que, graças a Deus, está com as portas abertas, né? Graças a tantas diretorias, a tantos frequentadores, a tantos colaboradores, né? A tantas sementinhas de mostarda que foram se reunindo em torno da obra. Okay? Mas eu queria falar para vocês sobre o carpinteiro e o reino. Ele se passa num país chamado Louvor, em hebraico, né? Em hebraico traduzido louvor, mas lá na Judéia ele chamava-se Iudéia, em latim. Era uma nesga de terra, né? Se você vê o que era aquilo ali, né? Entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, é uma tripa de terra. E muitas vezes eu olho para aquilo, né, e digo assim, como é que eles foram escolher para nascer aqui o cristianismo? Aqui não cabe nem bem as pessoas. Mas a espiritualidade superior sabe exatamente o que está fazendo, não é? Foi ali que eles encontraram o Império Romano, a Águia Romana, e foi aí que a Águia Romana ficou a maior inimiga deles, e foi aí que a Águia Romana saiu voando por aí, contando para todo mundo o que estava acontecendo a respeito daquele povo que descia para as arenas, descia para o Coliseu, rezando, ou cantando, ou se abraçando, chorando, mas não de medo, da alegria, daquele sacrifício que eles estavam fazendo pelo reino desse novo Messias. Né? Apesar de ser um reino, né, na ocasião em que essa história aconteceu, apesar do reino do Messias, que a tripa de terra já tinha passado por 19 reis, inclusive o próprio Salomão, que é um deles, Davi, que foi o primeiro. Então eles conheciam essa história de ter rei, eles conheciam a história de um povo mais ou menos, uma certa projeção ali na região. Mas eles queriam que voltasse a ser reino, porque se algum povo ali por perto dissesse assim, estou precisando de um escravo, onde ele ia? Ia na Judéia. Fenícios, macedônios, assírios, babilônios, romanos, egípcios, todos eles iam lá. E aí eles pegavam, tanto para ser servo, se você paga os impostos, como para ser escravo. Se você não paga, ele vai trabalhar. Os judeus não eram assim totalmente escravos, porque Roma precisava de homens para o exército, mas eles não queriam judeu. O judeu não trabalha de sábado, o judeu não come comida comum, só come comida kosher ou kasher. Então, deixa fora esse povo. Né? E aí tem a história de um carpinteiro que fundou um reino naquele país. Era o mais belo, o mais justo, o mais fascinante de todos os reinos. E o seu rei, o carpinteiro, ele não usava espadas. Ele usava a mão espalmada para colocar sobre a cabeça daqueles pobres que apareciam ali, porque eram os sofredores do corpo e principalmente da alma, que vinham buscar o médico dos médicos. O reino que esse carpinteiro fundou era algo que nunca foi visto antes e nem depois dele. Né? Então, a paz naquela época floria em cada coração. O amor irradiava dos olhos das pessoas. O reino do jovem carpinteiro encantava como se fosse um conto de fadas, uma lenda daquelas que, apesar dos mas, dos poréns no desenrolar da história, acaba sempre e todos viveram felizes para sempre. Mas há sempre um porém. Muitas pessoas não acreditavam que um carpinteiro pudesse fundar um reino.
E a conversa é, mas logo um carpinteiro? Ainda se fosse um membro do Sinédrio, um doutor da lei, mas um carpinteiro, vindo de onde? Da Judéia, de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então esse carpinteiro fundou esse reino. Acredite, eu não. O jovem carpinteiro de Nazaré construiu um reino sem a menor dificuldade, não do ponto de vista material, sem a menor dificuldade. As dificuldades custaram para ele, né, de dar as lições vivas da moral do nosso Mestre Jesus. Como sempre ocorre num planeta de expiação e provas, né, muitos não tiveram o entendimento da proposta do carpinteiro e resolveram guerrear contra a ideia do reino. E até hoje ainda há um exército mobilizado nos dois planos da vida, por incapacidade de alcançar a visão completa do reino, por incapacidade de deixar de invejar os outros e por interesses escusos que o tempo vem mostrando para nós até agora e ainda vai mostrar no futuro. Quanto se perverteram as leis do mestre para atender a necessidades pessoais, necessidades de grupos. Eu confesso, né, que a princípio eu não entendia bem onde e como estava aquele reino. Mas depois eu vi várias parábolas e exemplos que o jovem carpinteiro usava, eu comecei a entender. Porque um dia eu fui tocado pela natureza desse reino, pelo local onde ele deveria ser fundado. Eu, como tantos outros que achávamos que ele seria ali na terra, de repente descobrimos que não era o carpinteiro da terra. Jesus não falava para as coisas da matéria. Muitas vezes os inimigos do reino tentaram colocar o carpinteiro em contradição. E colocá-lo em contradição significa levá-lo a um crime de sedição, um crime contra o governo da Águia Imperial. E com isso eles esperavam, né, que o carpinteiro fosse condenado à morte, e com isso acabava-se a ideia de fundar esse perigoso reino. Mas ele sempre foi muito coerente com os ensinamentos. Eles criaram as armadilhas, mas ele não caiu nas armadilhas, porque ele mesmo disse, só lobos caem em armadilhas de lobos. E eles tiveram tanto trabalho para montar, né, armadilhas tão bem preparadas. Ele sempre se saiu como o verdadeiro Cristo, com a verdadeira moral cristã que ele ensinava. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Entre os homens, o maior é sempre aquele que se esquece de si mesmo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas são as sentenças. Essas sentenças são pacíficas, mas elas são penetrantes. Elas estabelecem a verdade de uma maneira delicada, mas justa. Para aqueles que tinham pouca fé na misericórdia do Pai e que se desesperavam com as possibilidades do amanhã, como será, né, com esse exército de romanos querendo matar os cristãos, como será amanhã? Ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal, resolva os problemas do dia de hoje. Reflita no fim do dia, conserte o que tem que consertar e vamos para amanhã, porque os problemas de amanhã estarão postos amanhã. Talvez muito diferente de hoje, dependendo de como eu vou me comportar de hoje para amanhã. Nós estamos mudando o tempo inteiro, para melhor ou para pior, nós estamos mudando o tempo inteiro. Pensar é construir em nossa mente. E as coisas que nós construímos, e nós temos livre-arbítrio, isso nos deixa à vontade para construir o bem ou o mal, mas as coisas que nós construímos têm que ser preservadas ou erradicadas. Isso é o que nós vamos fazer no dia de amanhã. Tentar destruir aquilo que não devia ter sido construído. E ele lembrou, né, que os homens se inquietam para vestir e para comer, querendo garantir o futuro com as escoras inúteis das coisas materiais. Então, com o ensino do carpinteiro, eu compreendi que o futuro do homem não está na matéria,
está no espírito. O homem é um espírito, é uma chama, e não o corpo de lama. É a sagrada chama da vida, e não a vasilha frágil de argila em que a chama crepita. Eu, por exemplo, visto esse corpo agora. Muitos outros já tive. Esse já está com prazo de validade para vencer, né? E eu retorno à pátria espiritual, à verdadeira pátria, e pelas minhas necessidades e pela infinita bondade do Pai, vou ganhar outro corpo para continuar a minha reforma interior. Talvez mais esbelto que esse. Cada vez mais o reino foi se alargando, como uma flor teimosa que se desabrocha devagar, apesar das tempestades, das secas, das pragas, do sol inclemente e da má índole residente na maioria dos corações daquele povo. Daquele povo? Dos povos? Planeta de expiação e provas. Estamos caminhando, claro que estamos caminhando. Há 100 anos atrás era muito pior. Há 100 anos para frente será muito melhor. Mas há eternidades disso. Nós temos uma eternidade olhando para trás, que é da escuridão. É quando nós não éramos seres ainda, eram quase seres. Caminhamos mais da metade disso para chegar a ser um quase ser. Caminhamos toda essa época com várias meteoros, giros no eixo da Terra, planeta bola de neve, grandes catástrofes, e tudo isso foi ajudando a que esse proto-espírito fosse subindo na árvore da vida. Para frente, a eternidade também, mas a eternidade iluminada, porque agora nós já dispomos do caminho que o Mestre nos deu. E onde nós estamos agora? Exatamente no lugar que precisaríamos estar para atender às nossas necessidades de crescimento. Certa tarde eu estava parado ao lado do Mar da Galileia, né, vendo aquela maravilha de pôr do sol. Parece hoje, né, aquele céu azul lindíssimo, né, com aquele sol. Aí você olha aquilo e fala assim, nossa, mas o pintor divino caprichou, olha que azul lindo, né? Quando um dos descrentes parou do meu lado e me fez uma pergunta, que era um desafio, era uma pegadinha a respeito do reino. E eu comecei a pensar, eu titubeei um pouco para responder, eu comecei a pensar, aonde nós vamos parar? De repente eu senti um frêmito de asas invisíveis ao meu redor. E um jovem de faces rosadas, cabelo e barba castanha dourada, olhos azuis, tão azuis como o céu de hoje, acercou-se de mim e do outro e respondeu por mim. E virando-se desapareceu tão estranhamente quanto apareceu. Desde esse momento eu aprendi que os mensageiros do reino estão por toda parte. E podem aparecer em qualquer lugar e onde a sua presença se faça necessária. O reino dos pobres. O jovem carpinteiro proclamava para todos que quisessem ouvir que a sua missão era anunciar a boa nova aos pobres. Então logo alguns ricos começaram a reclamar. Mas que justiça é essa? Então nós os ricos não merecemos também a boa nova? Claro que merecem. O reino era para todos os filhos de Deus, disse o carpinteiro. Como para o moço rico que queria entrar no reino, e o jovem carpinteiro ensinou o que ele tinha que fazer. Vai, vende tudo que tem, distribui aos pobres e volta. Nesse instante, aqueles olhos esperançosos do jovem se escureceram. Aquele rosto ficou pálido. Porque aquela promessa era para agora. Mas ele não queria que fosse agora, ele queria que ele fosse mais para frente, quando eu quisesse fazer. E ele saiu e nunca mais voltou. Quando isso acontecia, o mestre ficava muito triste, chegava até a chorar, muitas vezes. Ninguém viu Jesus sorrindo, mas muitos viram ele chorando. Então o carpinteiro ficava triste, né? Mas em seguida ele saía novamente lançando as sementes de amor por onde quer que ele passasse. Ali pelo lado da Judéia, sim, mas pela Samaria também, aqueles que não eram considerados judeus.
Não havia discriminação. Aliás, a discriminação que o Sinédrio fazia, Jesus não fez. Quando ele conta, né, a respeito daquele senhor que foi assaltado e jogado na beira do caminho, todo machucado, né? 3 pessoas passaram, só quem socorreu era um samaritano. Isso devia doer muito na cabeça daqueles doutores da lei. Mas os opositores da felicidade começaram a perguntar: então esse reino é o reino da pobreza? Isso é o reino da miséria? É o reino de vagabundos e de mendigos? Não. Dividir a riqueza não é destruir, mas é multiplicar. Os ricos que não têm entrada no reino são aqueles que construíram o seu próprio reino na terra, o seu reinozinho egoísta, fechados em si mesmos, alimentados com vaidade, com ganância, com impiedade, com arrogância. Esses já fizeram o seu reino. Fiquem lá, sintam-se bem. Por essa razão, o jovem carpinteiro disse uma vez que era mais fácil que um camelo, uma corda grossa, né, passasse pelo furo da agulha, né, do que aqueles ricos, daqueles reizinhos vestidos de orgulho, de ganância, de pretensão, para entrar no reino do Pai. Os ricos são então aqueles que amealham a justiça da terra e fazem a sua própria justiça perante os fracos e os desamparados. Como é difícil aos homens compreenderem que é um reino no coração de cada um de nós e não na terra. O pesado fardo terreno que os sufoca e os transforma em animais de carga da sua riqueza e impede que eles entrem no reino do céu. Era manhã, na beira do mar da Galileia, e a multidão de seguidores já estava aguardando que o carpinteiro aparecesse com os seus 12 discípulos, porque as primeiras pregações ele fazia ali na praia. Depois ele ia para a cidade, passava nas praças, etc., ou saía pelos caminhos viajando. E quando não viajava, à noitinha ele estava de novo naquele mesmo ponto do mar da Galileia, onde ele fazia uma outra pregação e depois ele continuava naqueles ensinamentos com os seus 12 apóstolos, com o seu colégio de discípulos. Os que lá estavam esperando ele chegar foram surpreendidos com imagens perfeitas que se formavam nas suas mentes à medida que eles ouviam Jesus falar. Jesus falava, mas eles ouviam e assistiam. Isso acontecia naquele ambiente em torno de Jesus, na psicosfera de Jesus, onde ele projetava as imagens. E as pessoas de diversos idiomas viam e entendiam. Viram então o rico da parábola caminhando por uma estrada, e essa estrada subia em espiral até o cume da montanha, onde supostamente estava o reino. O rico, com grande dificuldade, subia carregando às costas os fardos que continham suas riquezas materiais, terrenas, até que com um esforço sobre-humano ele consegue chegar ao cume, onde existe uma grande porta, e ele bate na porta, e abre-se uma portinha estreita. Fascinado pela beleza que ele via na fresta da portinha estreita do que acontecia lá dentro, ele estava maravilhado. E ele vai tentar entrar pela porta estreita, mas os fardos que ele não larga não deixam ele entrar. Ele quer entrar, mas com seus fardos. E a porta estreita é isso, mal cabe ele. Se é que cabe ele. Os fardos não. A visão era a própria explicação da parábola da corda pelo furo da agulha. É muita corda para pouco furo, é muita tralha para uma portinhola. Então aquele pobre homem rico que vai virar um pobre camelo rico, e agora estou falando do animal, não passava no fundo daquela agulha, porque os fardos não deixavam. Depois de muito lutar, o rico sentou-se ao lado da portinhola que continuava aberta,
e as maravilhas que ele antevia pelaquela faixa estreita levavam-no a pensar no paraíso, porque ele estava totalmente ligado às riquezas materiais. Mas o rico se agarrava cada vez mais aos seus fardos, que à medida que o tempo passava, mais ele agarrava, mais ele se encostava ali na beira do precipício. Ó, pobre rico, suava frio, olhava de esguelha pela portinhola estreita e abraçava loucamente o tesouro da perdição. As forças começam a falhar, as pernas doem, as mãos adormecem, a respiração torna-se cada vez mais difícil. De repente um fardo escapou. E ele, automaticamente no desespero, tenta pegar o fardo. Não consegue, também rola pelo precipício. Só quando ele já estava lá no finzinho do fundo do precipício, a porta se fechou. Ela se mantém aberta para nós, mesmo quando nós ainda estamos na descida. Se houver coragem, se houver vontade, quisermos voltar, a porta permanece aberta. Sem as tralhas da matéria, elas não têm lugar na espiritualidade. As cenas se apagaram e nós passamos então a ouvir atentamente o jovem carpinteiro que disse: aquele que se agarrar à sua vida, perdê-la-á. Aquele que a perder por mim, a encontrará. Essa era a conclusão da cena que nós vimos. Compreendi então que a solidez dos fundamentos do reino era amor e justiça. E graças ao poder acumulado do ingênuo e pobre dinheiro que leva saúde aos doentes e alimento aos pobres, mas que em mãos avarentas ou malignas se transforma em lâminas de um punhal assassino, derrubam governos, subvertem regimes, tripudiam sobre o direito das pessoas, deixam cegos aqueles que têm o seu coração junto com o tesouro que amam, o tesouro material. Então, nesse instante, eu quase ouvi um sussurro que diz, com a doce voz do mestre carpinteiro: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Vendeis o que possuís, dai aos pobres, provei-vos de bolsas de estrelas, que não se gastam com o tempo, nem se consomem na morte do corpo. Ajuntai o tesouro das coisas do céu, que não são sujeitas aos ladrões, nem à ferrugem ou às traças. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Enquanto isso, o povo que não conseguia entender o que eu via estarrecido o que eles consideravam um exemplo de vagabundagem sagrada. Aqueles que não trabalham mais, deixaram os barcos, deixaram de pescar. Só os 12 sabiam como a vida deles era uma vida difícil, caminhando pelas estradas, muitas vezes sem uma moeda para comprar o pão, tendo até que num sábado invadir o milharal, que tinha alguns milhos verdes, e comer, pelos quais o mestre foi cobrado no sinédrio. Pelo milho? Não, porque era sábado. Sábado não se pode comer. Era um processo muito farisaico. Deixa na cesta tudo perto de você, pronto. Porque a lei do sábado diz: você não pode fiar, você não pode cozer, você não pode cortar, você não pode caminhar, você não pode construir, você não pode cozinhar. E obrigava-os a ficarem inertes dentro dos seus lares, cumprindo aquele dia sagrado que o mestre disse: não há dias sagrados para o meu Pai. Todos os dias são dias de trabalho. Porque se o seu animal cair num poço, eu tenho certeza que você vai arrumar um arreio e vai lá tirá-lo do poço para que ele não morra.
Jesus chega a dizer: a partir de agora sereis pescadores de homens. E aqueles 12 que os outros consideravam como vagabundos, nenhum deles disse: tá bom, mestre, mas volta amanhã. Eu preciso falar com meu pai. Eu trabalho na barca do meu pai dia meia. Se ele não deixar, eu não posso ir. Eu tenho que consultar minha mulher, sabe, mestre? Eu sou casado. Pedro era. Quanto eu vou ganhar, mestre? Quanto tempo leva esse trabalho? Nenhum deles fez essas perguntas absurdas. Todos eles já tinham dentro do seu inconsciente a noção de que naquela encarnação eles seriam protagonistas do maior drama, se nós vivíamos na época da segunda revelação, e que a eles estava reservado um papel principal, com muita luta, com muito sacrifício, mas um papel extremamente importante, para que aquele drama, para que aquele psicodrama pudesse ser desenvolvido perante as pessoas daquela terra. Compreendi então porque o bom carpinteiro vinha anunciar a boa nova aos pobres, aos simples, aos enfermos, aos escravos. E ele diz claramente, né? Os pobres, os simples entendem aquilo que os ricos e os poderosos não conseguem entender. Porque ele falava de espiritualidade, de moral, e os pobres estavam preparados para ouvir isso. Os ricos não. Os ricos estavam ali, dentro dos seus gabinetes, nas suas terras, fazendo negócios, trocas de favores, amealhando dinheiro. Eles não tinham tempo nem ouvido para entender essas parábolas do Mestre. Talvez por isso muitos andarilhos, leprosos, coxos, cegos e tantos outros humildes sofredores acompanhavam o carpinteiro, mas não era somente para obter a cura. Depois de algum tempo ouvindo, eles passavam a acompanhar Jesus porque estavam tocados pela mensagem do carpinteiro, e já seguiam-no para aprender mais e não para pedir mais. Mulheres importantes, como Joana de Cusa, homens graves, como José de Arimateia e Nicodemos, famílias inteiras, como a de Zebedeu, o pai do João e do Tiago Maior, rico pescador que possuía vários barcos de pesca e muitos empregados, mas que se colocou a serviço do Mestre, assim como os seus 2 filhos, que eram a sucessão do seu negócio. Centuriões romanos, fascinados com os ensinamentos, arriscavam a sua vida para estar em alguns momentos perto do Mestre, ouvindo as suas lições. Algum tempo ao lado do louco carpinteiro judeu. E se lá fossem pegos, certamente que teria uma punição, porque o exército romano tinha um grande medo dos cristãos. Sabe por quê? Por quê? Porque os cristãos não tinham medo de morrer. A força do Império Romano está na espada, mas os cristãos desciam ao circo cantando e orando. Um povo que não tem medo como este povo não pode ser dominado pela espada. A cada dia crescia mais aquela multidão que o seguia. Havia inclusive o filho de um rico mercador de sedas, que nasceu na cidade de Queriote, magro, agitado como as varas secas do deserto da Judéia, apegara-se ao grupo que rodeava o Mestre e tornara-se o despenseiro da comunidade, aquele que junta o dinheiro e que faz as compras necessárias, o responsável por gerir parcos recursos disponíveis para a obra de divulgação do reino. E à medida que o tempo passava, mais ansioso ficava Judas para que o Mestre mostrasse logo aquele reino, aqueles exércitos de anjo do Pai, que iam acabar com o sofrimento daquele povo que teve rei e que agora eram escravos. Ele tanto pensou nisso que ele não soube esperar. O tempo dele não era o tempo de Deus. E numa tentativa de acelerar
o que ele esperava que fosse a vitória final dos anjos do Mestre contra o poder da terra, ele precipitou. Parece que ele colocou tudo a perder. Não é assim. Este discípulo também sabia, lá no seu inconsciente, que tinha um papel nesse drama, nesse psicodrama, que não era um papel fácil, mas que ele exerceu de acordo até com a sua personalidade. E foi o primeiro que Jesus foi buscar, lá embaixo, pelo sacrifício que ele fez. Como última parábola, né? O Sermão da Montanha era uma manhã daquelas em que podemos dizer era uma vez. O planeta estava em festas. As caravanas de espíritos puros, eu direi anjos, desciam até o planeta cantando e orando. Era uma maravilha a psicosfera do planeta Terra naquele dia. Coros angelicais, espíritos puros, dirigentes deste e de outros mundos se fizeram presentes. Para toda a humanidade do planeta, aquele dia reservava uma celestial ocorrência. O jovem carpinteiro saiu um pouco da cidade, porque ele já via a multidão que estava se reunindo e ele precisava de um lugar mais amplo. Subimos numa elevação de terreno, não um monte, uma elevação de terreno. Iniciou a fala magistral do novo tempo para o planeta e seus habitantes, e cantou então as 9 bem-aventuranças. Nessa ocasião, ele explicou em detalhes a chave do reino e o caminho que qualquer um poderia tomar para chegar lá. Era um momento sublime que este mundo alcançava com mais um degrau na direção do Pai. Momento em que a lei da busca e da reparação para todas as ofertas, para todas as ofensas, era substituída por aquela lei de talhão, olho por olho, dente por dente. O perdão se encaixa nessa busca da reparação? Não. É apenas você, como está escrito lá na Bíblia, né? Enorme, né? Olho por olho, dente por dente, braço por braço, pé por pé, mão por mão, vaca por vaca. Sempre com uma punição de igual força, de igual proporção. Não era isso que o Mestre ia nos ensinar. Ele vai nos ensinar a lei do amor e a lei do perdão. E ele sempre começa dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos. E ele estava falando de Moisés. Ele estava falando da primeira revelação. Ouvistes o que foi dito para os antigos. Eu, porém, vos digo. E agora ele rompe com os vínculos que ainda tinha com o judaísmo, porque agora ele vai colocar a segunda revelação. Não é mais uma contemporização com as leis que vêm lá do templo. Ouvistes que foi dito, mas eu vos digo que a partir de agora, então a lei antiga extingue, ela é extinta, a punição e a reparação. E a nova lei do reino pede misericórdia e perdão. Muito difícil, nós sabemos. Ainda estamos nesse quesito. Felizmente o Pai nos dá tempo, muito tempo, para fazermos a nossa reforma íntima e para dentro de nós destruirmos o que tem que ser destruído e construirmos aquilo que tem que ser construído. E isso passa por todas as imagens mentais que nós criamos, porque as imagens mentais que nós criamos estão dentro do nosso coração e na nossa mente. E depois de criada, você tem que analisar se ela é boa para a sua evolução ou não. E se ela não for, ela tem que ser destruída. E se ela for, ela tem que ser mantida. E, em geral, ela vai pedir muito sacrifício, muita dedicação. Mas isso faz parte da nossa reforma, da nossa mudança.
E aí, mas agora eu vos digo, não resistais aos homens maus, se lhe baterem uma das faces, dá-lhe a outra. Se lhe pedirem a túnica, dá-lhe também a capa. A capa não era permitido dar pela própria lei dos judeus. A lei diz que se você desse a capa como garantia de dívida, até o fim do dia ela teria que ser devolvida. Ela não pode ser dada em garantia em 2 dias, porque a capa não pode ser negociada, não pode ser tomada. A capa é o único bem para aquele judeu que tenha perdido tudo e que tenha que dormir nas estradas com aquela longa capa. Se te obrigarem a caminhar junto por 1 milha, vai com ele 2 milhas. Nesse momento fica visível a independência do carpinteiro, porque ele fala em arameu, o dialeto aramaico, mas tinham romanos que estavam ali que falavam latim, viajantes que falavam grego clássico e aqueles que falavam grego koiné, que era a versão comercial do grego, persas e egípcios, tantos outros estrangeiros. Todos estampavam um sorriso no rosto ao mesmo tempo, quando as maravilhas eram ditas, mostrando claramente que não importa o idioma que o mestre fale, cada um vai entender dentro da psicosfera do mestre, com seus recursos mentais, inclusive com seu repertório de linguagem. Até os rostos desfigurados pela lepra, paralíticos deitados em qualquer canto, coxos encostados numa rocha, muitas vezes de costa para Jesus, porque era o único pedacinho que sobrou, também estampavam um sorriso simultâneo de alegria naqueles instantes em que as dádivas eram contadas para todos. E o jovem Messias encerra dizendo que o sol levanta-se para os bons e para os maus, e a chuva desce sobre a cabeça dos justos e dos injustos, deixando claro que o Pai não tem preferências. Os recursos materiais é dado a todos. Os recursos espirituais são proporcionais à evolução, ao avanço de cada um. Não demorou para Roma perceber que ela perdeu a sua grande força. Cristãos não temiam a morte, né? Quanto mais os soldados, gladiadores e imperadores entrassem no reino, mais esse reino cresceria, né? Não era à toa que, entre tantos impérios grandiosos, o carpinteiro escolheu um pequeno, humilde território do poderoso Império Romano, tão grande que se dizia que no Império Romano, que vai desde a Inglaterra, passando pelo norte da África e chegando até Alexandria, sempre há um sol em algum dos países. Ele cobria mais do que as 12 horas do dia. E eu não sabia por que escolhido aquele local, mas o carpinteiro sabia. Porque mais tarde a própria águia imperial de Roma foi usada para propagar o cristianismo. Ela foi o movimento, né? Ela foi a força de divulgação daquele movimento que provavelmente ninguém tivesse essa força sozinho. Minha querida, me arruma um lencinho aí porque está pegando. E quanto mais perseguições ocorriam para matar o Messias, e os tais homens, obrigado, os tais homens do caminho, mas os romanos se horrorizavam em ver como eles desciam ao circo para encontrar as feras, cantando, orando, chorando de alegria. A solução do Sinédrio: matar esse novo Messias. Um grande equívoco, porque ao matar o homem não se matam as suas ideias. Eu acho que eu deixei o meu lenço no carro. Obrigado, querida. Principalmente aquelas do Messias, que recebeu a missão diretamente do Pai Celestial. O Pai sabia
a quem estava depositando a urgência, a necessidade, a importância, a complexidade dessa segunda revelação. E se não bastasse, ainda viria a lição que a morte não existe. Nas aparições do carpinteiro, após ser crucificado, que fez questão de retomar o corpo, onde ele apareceu para inúmeras pessoas, provavelmente o corpo fluídico, mas absolutamente reconhecível. E aí ele ensina sobre a ressurreição. Que prevalece sobre o corpo. Então ele está encerrando a segunda revelação e abrindo uma porta para a terceira que vem depois, mostrando o espírito não morre. Ele sobrevive à morte. E Paulo diz assim: e se vocês não acreditam nisso, procurem aqueles que assistiram à sua aparição. Ainda existem muitas pessoas vivas desse momento, dessa época, que podem testemunhar o aparecimento de Jesus nessa sua condição de ressuscitado. Finalmente, após essa caminhada de tanto sofrimento e de tanta glória, eu percebi que o carpinteiro tinha razão quando ele diz sobre o reino: aquele que se engana a si mesmo, acha que isso é fácil, que é trivial, que eu sou bom mesmo, não consegue passar pela porta do reino. Às vezes a gente para fazer uma reflexão e descobre que no nosso trigal íntimo tem muito mato, tem muito, que é mesmo? Muito joio. Que é uma palavra que em português também significa intriga. E que deixava as pessoas meio tontas, porque ele tem também um psicotrópico chamado jolina. Então, às vezes a gente se espanta, pensando que o campo de trigo é daquele das melhores sementes que nós plantamos. Mas também nós deixamos que o inimigo plantasse as sementes de joio no nosso campo. O que não joga na estrada os fardos do egoísmo, não pode entrar com eles no reino. O que pensa que o reino está longe, terá que andar muito para encontrá-lo. Mas o que sabe que o reino está aqui mesmo ao seu lado, já o traz dentro de si. Ai, porém, daquele que pensar que o reino já está nele e deixar de buscá-lo. O reino é uma graça, é uma conquista. Nós temos que merecê-lo para poder receber. Se engana quem pensa que o reino pode ser atingido pelos atalhos humanos. Quais atalhos? Pela política, pelas religiões sem espiritualidade, sem amor, pela filosofia, pelas ordens ocultas e esotéricas que ficam massageando os mistérios, pelos ensinamentos dos novos mestres, que ensinam um caminho por onde eles nunca trilharam. Tudo depende do homem e dos caminhos que ele escolher para trilhar. A portinhola do reino ficará aberta até o último instante. Procuremos segui-lo, não como um salvador que vai nos livrar dos pecados, até porque não há pecados. As nossas falhas do passado e as atuais que nós temos que burilar, mas são as falhas nossas, próprias. E não existe maquininha de limpar pecado igual maquininha de passar cartão. Primeiro reconheça, depois transforme-se, e depois de regenerado, pague educativamente aquela falha que você teve em relação ao outro. Não como salvador,
mas como guia que nos ensina o caminho para chegarmos ao Pai. Por quê? Porque todos os caminhos da caridade, da humildade, da moral, nos levam, sem sombra de dúvidas, ao reino do carpinteiro. Muito obrigado.